E nós vamos agora tratar de um assunto muito sério. O Setembro Amarelo, como é chamado, o mês da campanha de prevenção ao suicídio, está acabando, está quase acabando. Agora, a gente sabe que tem que dar atenção para as questões de saúde mental todos os meses do ano. Os casos de suicídio seguem aumentando. Estão quase sempre ligados a pessoas que sofrem de depressão e outros transtornos psicológicos. Esse é o tema da reportagem que você vai ver agora. Tristeza profunda, pensamentos negativos, desânimo. Esses são alguns dos sinais de uma doença silenciosa e que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Os sintomas de um quadro depressivo são sintomas que qualquer pessoa que vive está passível de sentir, né? Mas o que vai diferenciar é a intensidade, a duração e a frequência desses sintomas na vida dessa pessoa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, mais de 11 milhões de pessoas sofrem com a doença. E até ano que vem, ela será o maior motivo de afastamento do trabalho. Me parece que a época atual funciona de um modo que nos conduz ao esgotamento físico e mental, assim. Então, a gente nunca viveu tão sozinho, tão isolado, né, de maneira tão mecanizada, tão apressada, uma vida tão agitada e às vezes sem sentido. E quem sofre de depressão perde a vontade de tudo, inclusive de viver. E isso acende um outro alerta, o suicídio. De acordo com uma pesquisa, entre 2010 e 2016, municípios do Médio Vale do Itajaí foram os que registraram o maior número de casos de suicídio em Santa Catarina. No período, aconteceram aproximadamente 4.000. Desse número, cerca de 480 foram na região. Em Blumenau, por exemplo, o número de suicídios só aumenta. Para se ter uma ideia, em 2014 foram 31 mortes, enquanto no ano passado foram 44. A dona Edete passou por um caso na família. A irmã dela, de 63 anos, se suicidou em 2013. E até hoje, a família sofre com o acontecido. Para nossa família foi muito difícil, porque ela era uma pessoa assim muito amada por todos, né? E a gente jamais esperava que isso ia acontecer com ela. Mais que uma irmã, uma amiga que sempre estava lá quando precisava. Eu sempre, às vezes, ficava meio ruim de manhã cedo, eu ligava para ela e ela sempre me erguia, sabe? E aí a senhora ficou chocada quando aconteceu? Meu Deus, foi a pior derrota na minha vida foi essa. A senhora sente muita falta dela, então? Muita falta, muita falta, muita falta. Tanto para quem sofre com uma perda ou pessoas que estão passando por um momento difícil, nessas horas é muito importante pedir ajuda. Para isso, existe o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Voluntários estão 24 horas à disposição. Sempre que estivermos em momentos de angústia, tristeza, depressão, você pode nos ligar, porque nós oferecemos para as pessoas uma vacina. E nessa vacina, os ingredientes são a compreensão e a aceitação, e que vão nos imunizar, vão nos deixar fortes para enfrentar as dificuldades da vida. E que isso, com certeza, nos fortalece e pode fazer a diferença. Conversar sem ser julgado, criticado, avaliado, ou dizer o que é bom ou ruim, eu sentir isso, que eu não devo pensar assim, isso pode fazer toda a diferença. Também como parte de um trabalho preventivo, Blumenau possui 3 CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. Os casos mais comuns nesta unidade, no bairro Bom Retiro, são relacionados com álcool e drogas. Segundo o médico psiquiatra, o uso de substâncias químicas e o alcoolismo podem estar relacionados à depressão e podem motivar o suicídio. A relação entre o uso de álcool e drogas com o suicídio ela é bastante estreita e ela pode acontecer de diversas formas. Não somente porque o indivíduo dependente químico é um indivíduo pela própria constituição mais ansioso, mais impulsivo e com tendência a ter esse descontrole dos impulsos, facilitando com que às vezes tome atitudes impensadas, como essa, talvez, às vezes, de atentar contra a própria vida. Como também a gente sabe que o indivíduo intoxicado está com a consciência perturbada e, às vezes, também pode tomar alguma atitude perigosa com a própria vida, por exemplo. No local, as pessoas participam de atividades que ajudam na recuperação.
O CAPS AD3 ele tem diariamente uma média de 3 a 4 grupos e oficinas terapêuticas, que são espaços de participação ativa do usuário, onde eles encontram, né, pessoas semelhantes, com situações de vida semelhantes, com histórias de depressão, de tentativas de suicídio. E é um espaço onde eles começam a refletir, baseado nas suas experiências, e resgatar toda a valorização da vida. O Daniel procurou auxílio e luta há 8 anos contra o vício das drogas. Geralmente eu gosto mais de grupo de conversa, assim, de grupo de conversar, cada um conta a sua história, daí uns dá conselho pra gente, né, pra gente ficar mais forte, né, na caminhada. Hoje o seu Luiz tem 40 anos, mas desde criança se envolveu com o álcool e drogas. Inclusive já pensou em tirar a própria vida. Foi ruim, foi bem crítico mesmo, né, que na época morreu meu pai, morreu minha mãe, tudo junto, meio cedo. E eu fiquei muito novo em casa, então eu ficava sozinho, né? Então passou... Daí como eu fui para a bebida, fui para as drogas. Daí agora que a força do CAPS está me ajudando, né? Cerca de 1.700 pessoas buscam ajuda no CAPS em Blumenau. Já no Serviço de Avaliação em Saúde Mental, são mais de 11.000 atendimentos registrados. Um trabalho importante na prevenção e tratamento de doenças, como a depressão. Seja com uma palavra amiga ou um momento de descontração em grupo, é preciso buscar ajuda o quanto antes, já que juntos somos mais fortes. Bom, e para falar sobre o atendimento a pessoas com depressão aqui em Blumenau, nós estamos recebendo aqui no estúdio o diretor de Atenção em Saúde do município, Adriel Rove, que vai nos falar um pouquinho justamente, né, para a gente continuar falando desse atendimento, né, da estrutura de atendimento aqui em Blumenau. E, doutor Adriel, eu começo falando o seguinte, nós temos uma grande quantidade, fiquei espantado, acho que o nosso telespectador vai ficar espantado também com a quantidade de medicamento que é consumido aqui em Blumenau. Queria que o senhor nos falasse, portanto, do número deste ano. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, telespectadores. Nós temos, de fato, um consumo muito grande de medicamentos psicotrópicos, remédios controlados aqui em Blumenau. O levantamento deste ano apenas de comprimidos dispensados nas nossas farmácias do SUS, quase 8 milhões de comprimidos até esse momento. 8 milhões de comprimidos para depressão? Remédios psicotrópicos que servem para depressão, ansiedade, para diversos transtornos mentais, né? Isso só neste ano de 2019 já são quase 8 milhões de comprimidos, ou seja, tem muita gente com problemas. Agora, como a nossa intenção aqui é oferecer um serviço, né, para uma orientação para a nossa comunidade, o que fazer então? Assim, em que momento começar a buscar ajuda? Primeiro nós temos que estar atentos aos sinais de alarme, sinais de alerta. Nós temos muitas dificuldades e é um tabu a questão da saúde mental, depressão, ansiedade, transtornos de pânico. É difícil nós nos reconhecermos nessa condição. E é importante atentarmos a isso e quebrarmos esses tabus. Uma vez percebidas essas alterações, procure um profissional de saúde. Nós temos uma ampla rede de saúde no município, composta por 66 postos de saúde, uma unidade avançada, 7 ambulatórios gerais, todos preparados para receber essa população. Se essa população tiver um transtorno um pouco mais grave, eles serão encaminhados para centros de referência, os SAS ou os CAPs, como nós vimos ali. Só para a saúde mental, nós temos aproximadamente 100 servidores dedicados a isso no nosso município. Certo. Agora, acho que deve ser muito difícil, eu não sei como é que é esse atendimento, mas deve ser muito difícil a pessoa que já começa a apresentar algum desvio de comportamento, enfim, algum problema, né, um transtorno psicológico, acho que é muito difícil perceber, ela mesma perceber isso, né, ou ela aceitar que está passando por alguma dificuldade. Sim, é um tabu de fato, né? Muitas vezes nós não queremos nos reconhecer como frágeis, mas é algo muito importante, trabalharmos resiliência. Nós vivemos num mundo onde estamos muito juntos, muito próximos através das redes sociais, mas ao mesmo tempo muito distantes. Então as redes de apoio são fundamentais também, amigos, familiares, igrejas, enfim, que deem suporte e um alerta às pessoas que percebam em si essas alterações, ou nos seus familiares e amigos.
Alertem-se uns aos outros, conversem sobre isso, desmistifiquem esse assunto e procurem ajuda. Principalmente procurem ajuda, não tenham medo, não tenham receio de procurar ajuda, não é vergonha alguma nesse sentido, muito pelo contrário. Tá certo. Adriel, a depressão, ela tem componente genético e tem componente cultural? Tem os dois. Nós percebemos nas pessoas que na família tem quadros depressivos, elas tendem a ter mais depressão também ao longo da vida. Mas existem questões culturais. A nossa região aqui, nós percebemos que há um alto índice de depressão e de suicídio. Existem fatores sociais, fatores econômicos. Em épocas de crises econômicas, aumentam a taxa de suicídio, aumentam a taxa de depressão também. Por isso eu reforço de novo, prevenção. Atentem-se aos sinais de alerta, fortaleçam suas redes de apoio para que de fato nós consigamos vencer essa batalha. Tá certo. O Adriel Rover, que é diretor de atenção em saúde aqui do município de Blumenau. Inclusive é o seguinte, daqui a pouco, logo depois do nosso balanço geral, a Gisele Scopel apresenta o Ver Mais e vai continuar discutindo esse tema que é muito importante, né, levando orientação para a nossa comunidade. Adriel, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Um grande abraço.